Bom, galera, precisamos falar de algumas coisas, precisamos falar do elenco do Corinthians, precisamos falar de eleição, precisamos falar da proposta do André Castro, e já vamos iniciar falando dela, obviamente, porque saiu a entrevista coletiva. André Castro, de 46 anos, né, mais de 20 anos trabalhando aí no mercado financeiro, trouxe a proposta ontem, o documento na entrevista coletiva que ele deu a jornalistas, sócios do clube, até conselheiros estavam na entrevista coletiva de ontem, e ele trouxe o documento provando que existe um banco, e aí foi revelado um banco, que é a GSP of Assets, né? Que é uma holding que tem outras empresas atrelado a ela, várias marcas, conforme, obviamente, o André explicou ontem, que estaria com interesse de aportar no Corinthians cerca de US$ 1 bilhão, tá? Ele foi questionado, o André ontem foi questionado na entrevista de algumas coisas, tá? Inclusive sobre o porquê a empresa não chegou diretamente ao clube e sim a ele. E aí ele explicou que a empresa não procurou o clube, e sim ele que procurou essas empresas para trazerem soluções para o Corinthians. Ele já explicou, e a empresa tem uma confiança nele e não de quem está lá. Foi questionado também se ele levaria, caso não ganhasse, se levaria a proposta de 1 bilhão, né, dessa empresa para a diretoria atual. E ele disse que sim, que levaria, tá? Na entrevista coletiva de ontem, ele disse que levaria, porém a decisão viria, obviamente, em último lugar da própria empresa, tá? Desse banco, no caso. A diretoria do Corinthians poderia, então, até aceitar a proposta, mas a última palavra é do banco. Depende da confiabilidade. Os caras têm confiança no André. Bom, ele apresentou o banco. O banco é o GSP, tá? Eu fiz a minha pesquisa aqui, eu vou dar a minha opinião. Afinal, sou criador de conteúdo, tenho que dar a minha opinião aqui, tá? E aí vocês vão julgar por vocês mesmos. Tem muito comentário aí da galera, tem muita gente falando que é uma Onça 2.0. Enfim, a gente já vai começar aqui pela carta. Vou resumir a carta para vocês, mas a GSP está dizendo o seguinte na carta, que ela veio, por meio desta, manifestar publicamente o interesse em consolidar uma parceria estratégica com o Esporte Clube Corinthians Paulista, condicionada à eleição do candidato André Castro, ou seja, é condicionada, tá? Se ele for o presidente, a empresa vai querer aportar e continuar com o plano, tá? Em caso de sua eleição e posse, conforme descrito acima, compromete-se a disponibilizar o aporte de US$ 1 bilhão para fortalecimento estrutural e institucional do clube. Este investimento abrangerá não apenas a reestruturação financeira e a modernização da Arena Corinthians, mas também uma série de iniciativas estratégicas em desenvolvimento em conjunto com o grupo, envolvendo infraestrutura, marketing, categorias de base, futebol profissional e novos modelos de receitas. Cabe ressaltar que tais projetos vêm sendo discutidos, estruturados já há um período considerável, o que confere a segurança ao banco em dar sequência ao plano de investimento sob a liderança do André Castro, conforme pré-determinado. Adicionalmente, informamos que em momento oportuno serão apresentadas outras marcas e empresas vinculadas ao grupo que também integrarão ao projeto, ampliando o potencial de geração de valor e sustentabilidade ao longo prazo. Este compromisso será formalizado em instrumentos jurídicos definitivos, observadas as condições legais e regulatórias cabíveis em cumprimento de ordem ao senhor André Castro como presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista. Aqui tá a carta, tá aqui a assinatura do Carlos César, né? Enfim, galera, vamos lá. O faturamento da empresa. Eu fui pesquisar, tá? O faturamento da... Inclusive, o André Castro foi questionado sobre isso, sobre o faturamento da empresa, o capital que ela possui, que é de 6 bilhões, e eu pesquisei o faturamento dela anual, tá? No Econodata. Só que primeiro, o que acontece? Um dos portais importantes de Goiás ontem soltou uma matéria aonde a GSP Holding foi a terceira empresa que mais faturou no estado de Goiás. Só que aí, galera, o que acontece? Eu fui dar uma pesquisada. E aí a fonte da notícia, nesse site de Goiânia, um dos importantes sites de Goiânia, tinha origem, né, no Econodata, que é um site aqui de pesquisas de empresas, e eles classificam as empresas que faturam, tá? E aí, beleza. Aí eu fui pesquisar também no Econodata, já que a fonte vinha de lá. E nessa matéria aqui, de Goiás, estava dando ela como a terceira que mais faturou ali no estado, né? Então eu fui dar uma olhada na fonte que era o Econodata. Quando eu cheguei lá, a GSP não estava nem entre as 30 empresas que mais faturaram. Realidade aqui, não estava, tá? Eu não vou mentir, vou ser realista aqui com vocês, não estava. Beleza, eu fui dar uma pesquisada ainda, coloquei o nome da empresa, apareceu o nome da empresa, eu tive que fazer algumas coisas aqui, ceder e-mail para acessar algumas informações também, tá? E aí apareceu aqui, ó, GSB Bank of Assets, né? Tem um endereço, fui ver aqui a descrição aqui da empresa, tá? E aí as informações mais importantes que eu consegui aqui, nessa pesquisa que eu fiz, tá aqui, ó. Capital social, né, de quase 7 bilhões de reais, só que o faturamento anual, que é o que eu não estava conseguindo acesso, e aí eu consegui o acesso aqui, tá? É que o faturamento anual dessa empresa é de 500 a 1 bilhão de reais.
O André Castro e essa empresa quer trazer ao Corinthians até $1 bilhão, ou seja, cerca de 6 bilhões de reais. Esse daqui é o capital da empresa, não é o faturamento dela. O faturamento dela anual é de 500 milhões a 1 bilhão de reais. É muita coisa. E aí, a resposta ontem do André Castro sobre isso foi que outras marcas que estão atreladas à GSP Bank vão trazer, obviamente, esses valores, vão trazer esses investimentos, fazendo com que o Corinthians possa chegar a esses valores de até $1 bilhão. Ou seja, a GSP Bank, que é uma hold, vai ter outras marcas reveladas atreladas a elas que vão investir. Ou seja, não é só o banco que vai atrelar o seu nome ao Corinthians, e sim as marcas que vão compor, né, a GSP Hold, que vai trazer esses investimentos, tá? Porque o banco sozinho não conseguiria isso, e obviamente não consegue, porque o faturamento anual é de 500 milhões a 1 bilhão, tá? Então é impossível. É impossível. Tem os dados dela aqui, da Receita Federal, tudo certinho, que eu dei uma olhada. Aparentemente, tudo ok, com capital social, enfim, é uma empresa, tem sede, tá? Com mais, aqui ó, mais de 1.000 funcionários, tá? Trabalhando com ela, tem um e-mail aqui, tem o LinkedIn da empresa, enfim, a galera tá ativa, tá? Desde de 2010, tá? Então aqui, tem todos os dados, a empresa, aparentemente tudo ok, nada aqui a reclamar tanto. A questão é a confiabilidade. A gente não conhece muito a empresa e é tipo assim, cara, $1 bilhão é o faturamento dela. Então, galera, de verdade, eu vou falar aqui pra vocês, tá? Vou opinar agora. Eu fico um pouco com o pé atrás. Normal eu ficar, até porque eu não conheço. Eu achei que seria, tipo, algum outro tipo de banco mais conhecido, enfim, sei lá, um Itaú, por exemplo, um Bradesco e tal. E aí eu achei que teria algumas coisas. Mas enfim, é GSP Bank. Aí, eu fiz a minha pesquisa, não achei tão ruim assim, mas também não achei espetacular. Nível de confiabilidade, não sei, tá? Com o André Castro, daria uma oportunidade. Até porque ele trouxe uma proposta, ele trouxe algo que é sólido, tá? Ele trouxe algo que parece ser palpável. Tá? Ele trouxe o documento, apresentou a empresa já se manifestou, e é uma proposta, é algo palpável. E assim, ele prometeu que imediatamente sendo eleito, ele já vai conseguir trazer ali pelo menos 500 milhões de reais ao Corinthians para solucionar os problemas a curto prazo. E aí ele informou que é desde contratações até o Transferban, que estamos sofrendo com o Transferban, e também ajuda no pagamento, né, de jogadores, enfim, engloba tudo ali as dívidas a curto prazo. E aí o planejamento depois para pagar a arena, enfim, trazendo mais investimentos dessas marcas atreladas ao clube, né, sendo envolvida nas placas de publicidade do clube, a Neoquímica Arena, enfim, galera, vocês já sabem. Então, assim, cabe você fazer a sua pesquisa, tá? Eu já fiz a minha aqui e dou meu parecer final. Eu daria uma oportunidade para o André Castro. Ah, Jordan, você tem 100% de confiança? Não, não tenho 100% de confiança. Só que eu daria essa oportunidade. Galera, a gente hoje, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, mas a gente hoje tem como candidatos à presidência hoje do Corinthians. Vamos lá? Quem a gente tem hoje como candidato à presidência do Corinthians? Osmar Stabile, André Castro, Antônio Roque Cittadini e Ilmar Schiavenato. Não conheço esse daqui, tá? Mas Antônio Roque Cittadini e Osmar Stabile, vocês acham que tem futuro para esse clube? Vocês acham mesmo? Eu não acho. O André Castro, é uma dúvida. Eu prefiro ir na dúvida do que na certeza que esses caras aqui, que são mais do mesmo, vão continuar a mesma coisa no Corinthians e não vai adiantar nada. Eu prefiro ir na dúvida, eu prefiro apostar no algo diferente. É a minha opinião, tá? Aí a galera tá falando, tá, mas essa GSP Bank aí é uma Taunsa 2.0. Não tem como ser uma Taunsa 2.0. Tem uma sede, tá estabelecida. Mano, a Taunsa não tinha nem terreno, galera, só pra vocês terem uma ideia. Então, a empresa tem faturamento, enfim, é uma empresa, tá? Aparentemente consolidada, segundo a minha pesquisa. Cabe vocês aí agora fazer o julgamento de vocês, se é interessante ou não. Já falando de Corinthians e um pouquinho do elenco aqui, porque assim, depois da classificação, custou caro, hein, a classificação contra o Palmeiras, tá? Já mudando de assuntos aqui pra finalizar o vídeo. Custou muito caro, que a gente perdeu agora também o José Martínez, que fraturou a mão. E aqui, cara, eu não sei, olha só, José Martínez, fora aí por um mês basicamente, André Carrilho, fora da temporada, Yuri Alberto, com aquela hérnia lá, cerca de 2 a 3 meses falaram, né, enfim. Eu acredito que não vai voltar em 2 a 3 meses. Eu acho que um mês aí deve estar bom, tá? Memphis Depay, um mês também fora. E a gente, fora isso, a gente tem o Rodrigo Garro que não tá 100% do joelho. 5 jogadores titulares. O time do Corinthians titular tá desmanchando. Simplesmente desmanchando. Ou seja, classificação contra o Palmeiras custou caro demais pra esse clube. Porque, mano,
O time titular do Corinthians tá desmanchando. É impressionante. E aí, óbvio que gera preocupação tanto pro Campeonato Brasileiro, quanto também pra sequência aí da Copa do Brasil. Fica difícil. Aí, claro, não dá pra colocar a culpa 100% no Dorival, porque ele não tem time também. E aí você tem que contar com a galera da base, com os reservas lá, enfim, que não... Galera, é discrepante, tá? O nível dos reservas do Corinthians pros titulares. É discrepante. Aí aquela é tentar tirar leite de pedra, tentar fazer um milagre, né? Fazer esses jogadores jogarem, porque o Corinthians praticamente está desmanchando com o time. O Corinthians está desmanchando, porque os caras estão lesionados. Fica muito difícil, de verdade. Olha, é muito sombrio, hein? As próximas partidas do Corinthians são extremamente difíceis. Eu não sei nem o que pensar, galera. De verdade, não sei nem o que pensar. Aí tem as questões das dívidas, galera lá do Tadieres cobrando o Corinthians também acerca do Rodrigo Garro, que não foi 100% pago, que segundo o Augusto tava, mas aí a gente acaba vendo a verdade, né? Vão saindo aí as mentiras, vão sendo reveladas. Enfim, galera, assim, o Corinthians tá é uma crise financeira sem fim, precisa de organização, e eu apostaria no André Castro pra isso, tá? Não sei a opinião de vocês, deixa no comentário aí. Deixa seu like, é importante demais seu like, tá? Ajuda demais a gente. E a gente vai voltar aqui numa próxima, tá, galera? Trazendo mais repercussão, notícias do Corinthians aqui pra vocês. Vamos ver quem é que vai ganhar. Se é Stable, Roxy Tadini ou André Castro. Eu apostaria no André. Não sei você. Ah, Jordan, tá caindo num golpe. A gente vai ver se ele ganhar. Tá? Se é um golpe ou não. Enfim, qualquer coisa é só destituir o cara, fiscaliza o cara. E é isso. Cada um com sua opinião, né, galera? Pessoal, um grande abraço, até mais. E vai, Corinthians.